Oi, como é que você tá? Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre gratidão, mais especificamente sobre não se sentir grata. Você já passou por isso? Porque isso gera uma culpa tão grande, que parece que todo mundo é grato por tudo, todo mundo agradece por tudo e todo mundo deveria agradecer por tudo a todo momento. Mas e quando a gente não se sente grato? Mesmo se esforçando ali, mesmo querendo se sentir grato, às vezes a gente não consegue se sentir grato. O que que a gente faz? E aí eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência em relação a isso, o que eu penso sobre isso, e eu gostaria que vocês também falassem comigo o que que vocês pensam sobre isso, como vocês se sentem em relação a isso, deixando aqui nos comentários, e aí a gente vai conversando sobre esse tema. Então vamos comigo? Para começar, vamos pensar o que é gratidão. É um sentimento de reconhecimento e apreciação por algo que você recebeu. Não importa o que seja, pode ser um favor, pode ser uma coisa material, pode ser uma ajuda, pode ser uma palavra, não importa o que você pode ser grata, e você pode ser grata a muitas pessoas. Você pode ser grata a pessoas, você pode ser grata a Deus, dependendo do que você acredita, na sua crença, você pode ser grata. E aí, dentro das religiões principalmente, a gente ouve muito sobre a gratidão e a importância da gratidão. Porque sim, ela é muito importante. Porque a gente recebe muito, a gente tem muito o que ser grato. Só que, da forma que nos é trazido, é como se fosse uma obrigação. E não necessariamente por ser uma obrigação, você vai sentir aquilo. Porque como que alguém obriga a gente a sentir algo? Como a gente se obriga a sentir? O sentimento não é uma coisa que a gente consegue se obrigar a ter, a fazer. Você consegue até se obrigar a fazer uma ação que você não quer fazer, mas é sua obrigação, você tem que fazer aquilo. Mas como a gente se obriga a sentir? No campo do sentimento é diferente. Essa questão da gente ter que fazer algo, a gente ter que sentir algo. E aí, o que aconteceu comigo numa situação que eu não estava muito bem, que eu estava muito triste, num período bem pesado para mim, é que eu sempre fui atrás de ensinamentos, de pessoas que fazem coisas boas e positivas, e aí sempre vinha essa coisa da gratidão. De quando você tá mal é bom você agradecer, que aí as coisas melhoram. Só que eu vivia numa situação que eu não conseguia ser grata, e eu tinha coisas para agradecer. Eu não vou falar aqui que eu não tinha, sempre tive muita coisa para agradecer, a gente sempre tem algo para agradecer. Mas eu não conseguia sentir aquela gratidão genuína dentro do meu coração, e isso me fazia sentir culpada por isso. Porque eu tenho que agradecer, eu tenho pelo que agradecer e por que eu não sou grata. Porém, essa culpa, ela só piorava a situação que eu tava. Se eu tô ali numa situação de muita tristeza, de muita dor, passando por um desafio muito grande emocional na vida, não é recebendo ou sendo apontada, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, que eu vou conseguir sair dessa situação. Então eu me sentia muito, muito mal, sem saber o que fazer, sem saber como transpor essa barreira que eu tava encontrando ali. Eu não encontrava apoio em lugar nenhum, porque o que as pessoas falam é: se você não tem gratidão, sinta gratidão. Seja grato, você tem motivo para ser grato. Aí vem aquela frase, né? Tem gente muito pior que você. Olha para as pessoas ao redor de você e vê que tem gente muito pior. Então você deveria agradecer. E isso também só piora a situação, não fazia eu me sentir melhor. E eu sei que tem gente pior do que eu sei que tem gente que tem muito menos material ou muito menos em outros sentidos. Mesmo assim, isso não ajuda. Nesse momento, se a gente tá mal, se a gente tá precisando de uma ajuda ali, não é esse tipo de fala que vai ajudar a gente a se sentir grata. Outra coisa também que é muito comum falarem é assim: vai fazer trabalho voluntário, porque aí você vai ver pessoas numa situação às vezes pior que você e você pode talvez se sentir um pouco melhor. E aí eu vou falar em relação a mim, essa é a minha opinião, né? Vocês falam aí o que vocês acham sobre isso. Quando você tá muito triste, você tá muito mal, você não tem ânimo pra fazer essas coisas. É um momento que quem precisa de ajuda é você. Como é que você vai ajudar alguém sendo que você tá precisando de ajuda? Quem consegue, vai lá e faz, isso pode ser proveitoso e bom, de verdade, eu acredito nisso. Mas não com todo mundo. Aí você se cobra também porque você também não consegue fazer gratidão. Você tá sofrendo ali, passando por uma situação difícil e você não consegue ser grata e você não consegue ajudar outras pessoas. Como eu entendi isso e como que fez sentido pra mim? Foi respeitar o meu momento e aceitar que naquele momento eu não consegui sentir gratidão e era o meu momento e ponto. Eu entendo que você precisa sair desse estado emocional de profunda tristeza, de profunda dor, para que um sentimento de gratidão cresça dentro de você. Então, é importante a gente respeitar isso na gente.
E entender que é passo a passo. É passo a passo, não importa quem seja a pessoa, não importa se for um líder religioso que você aprecia muito, se for uma pessoa muito importante pra você, que diga que você tem que ser grata a todo custo, que vai fazer surgir uma gratidão dentro de você. Às vezes, até quem é religioso, quem tem uma religião, não consegue nem orar. Às vezes orava antes e tinha uma fé forte. Quando a gente tá muito triste, muito mal, até a nossa fé é abalada. Então não é uma palavra, não é uma crítica, não é alguém querendo te impor algo que vai mudar essa situação interna. Então você tem que trabalhar isso internamente. E resgatar a fé em algo maior, resgatar a fé em si mesmo. E não é ouvindo essas coisas, é se respeitando, respeitando o seu momento e entendendo que, não, nesse momento eu não consigo, nesse momento eu não vou conseguir ajudar ninguém, nesse momento eu não vou conseguir ficar falando que eu sou grata a todo mundo, não vou. Então eu vou trabalhar dia a dia para sair desse estado emocional de tanta dor, de tanta tristeza. A partir do momento que você consegue sair, é como se você consegue respirar. É como se antes você não estivesse conseguindo respirar direito. Aí você vai saindo, você vai lidando com aquela dor, com aquela tristeza. Se você tá numa situação de depressão, principalmente. E aí é importante buscar, né, auxílio profissional, ajuda médica. E aí conforme você vai saindo, que você consegue criar e reavivar esse sentimento dentro de você. Aí você consegue resgatar sua fé, você consegue novamente se conectar à sua religião e sentir a gratidão. Mas você tem que ter muita paciência com você mesma e muito respeito consigo mesma e não dar ouvido para essas pessoas, por melhores que elas sejam e por melhor que sejam a intenção delas. Porque eu sei que muitas das pessoas que falam isso, a intenção é boa. E tudo bem, muitas das pessoas que eu acredito, que eu gosto e que eu continuo acreditando, que eu continuo gostando dos ensinamentos, quando eu tava muito mal e eu via essas coisas vindas dessas pessoas e eu via que isso não me ajudava, eu falava, não, mas nesse momento eu não posso fazer isso, eu sinto muito. E eu trabalhava com a minha culpa. Eu trabalhava comigo mesma para não me sentir culpada por isso. Eu não estou num estágio, eu não estou numa situação tão evoluída, minha vibração não tá tão alta para que eu chegue num estado de gratidão, então eu vou me respeitar nesse momento. Vou permanecer aqui? Não, porque não é essa a ideia. Aqui não, o que eu quero dizer aqui não é se acomodar e achar que tá tudo bem, não conseguir ser grata. É respeitar aquele momento. E saber que passo a passo, trabalhando consigo mesmo, eu vou chegar lá de novo. Mas não vai ser me culpando, não vai ser me sentindo um ser humano terrível porque eu não consigo ser grata. É tudo bem não conseguir ser grata. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, sinceramente. E eu tô aqui meio até pensando o que as pessoas vão achar disso, quem ouvir o que eu estou falando. Porque eu ouço muitos ensinamentos que são muito bons, que são muito profundos, mas ninguém te fala o como. Ninguém fala pra você os estágios pelos quais você tem que passar até chegar lá. Tem certas coisas que você não vai chegar lá de uma hora pra outra. Né, essa coisa de estar mais positivo, não é de uma hora pra outra. Quando você tá muito mal, você vai ficar mal. E vão ter dias terríveis, e vão ser muitos dias, muitas vezes, às vezes meses, às vezes até anos, que você vai ficar muito mal. E você tem que perceber isso. E que não é porque alguém tá te falando, porque é melhor isso, porque a gratidão cura, e é verdade, a gratidão ela é algo maravilhoso pra gente ter, pra gente sentir na nossa vida. Mas não é só alguém falando isso que ela vai surgir magicamente dentro de você. É preciso trabalho em si mesmo, é preciso autoconhecimento e é preciso paciência. E isso eu nunca vi ninguém ensinando. Esse processo desse passo a passo até chegar lá. Que a gente precisa de um passo a passo, devagarinho pra chegar lá. Se você tá nesse estágio aí de se sentindo mal consigo mesmo, sabe? E eu tô aqui pra falar isso pra você. Acredito em você. Se você não tá bem agora, tá tudo bem. Faz parte da vida também não estar bem. Faz parte da vida ter momentos muito difíceis. Faz parte da vida tá com um emocional abalado, abatido. Você só não pode aceitar isso pra sempre. Pensar que essa é a sua condição natural pra sempre. Tá sempre fazendo algo pra, de passinho em passinho, você ir alcançando algo melhor. E cada coisinha que você conseguir, por mínima que seja, se alegre nisso. Celebre essas pequenas conquistas. Porque é assim que a gente vai chegando aonde a gente quer chegar. Emocionalmente também. Se você tá passando por um processo muito difícil, um período muito difícil de muita tristeza e que essa dor tá te impedindo de sentir a gratidão, você vai trabalhando na sua tristeza e nessa dor, e aí conforme você vai se sentindo melhor,
você pode começar a observar na sua vida as coisas das quais você poderia ser grata. E num primeiro momento você não vai sentir ainda gratidão, porque você ainda tá naquela dor. Mas você só observa, você só olha para as coisas, né? Porque às vezes quando a gente tá muito, muito mal, o nosso foco é só na dor e só na tristeza. E mesmo que a gente tenha coisas a ser para ser grato, a gente não se importa com elas. Ou a gente não vê, isso não é nada. Porque tem alguém muito melhor que eu e eu gostaria de estar muito melhor. Mas aí você tem que entender que é o que você tem naquele momento. E não importa o quão pouco seja, todo mundo tem um motivo para ser grato em relação a alguma coisa. Então só observe essas coisas. Pelo menos eu tenho um teto onde eu possa viver embaixo, pelo menos eu tenho minha família, pelo menos eu tenho saúde, não sei. Cada um vai ter que fazer esse trabalho dentro do que você tem e do que você é. E se você olhar e você falar, eu não tenho absolutamente nada, você tem a sua vida. A sua vida é algo muito importante. E aí só observa, não se culpe e não se obrigue a ser grato, mas fala, olha, eu tenho a minha vida hoje. Tendo a minha vida hoje é uma nova oportunidade de fazer algo, de mudar, de crescer, de evoluir. Pronto. Faça isso sempre que você conseguir. Observe as coisas às quais você poderia ser grata. Com o tempo, conforme você vai saindo desse estado emocional de muita dor e muita tristeza, você vai ampliando e vai agradecendo das pequenas coisas. Hoje eu comi uma fruta muito doce, muito gostosa. Que privilégio comer essa fruta. Não se compare com os outros. Porque se a gente pensar, eu tô aqui agradecendo por causa de uma fruta, sendo que tem fulano de tal que tá comendo um banquete. Aqui não cabe comparação. Não importa que o outro tá comendo um banquete. Importa o que você tem. E a sua comidinha simples ali, gostosa, que você come no dia a dia, é uma bênção para sua vida. Então, treine o seu olhar para ver o que você tem como uma bênção. Não importa que o outro tenha mais, não é uma competição, né? Toda vez que a gente olha para o outro, se compara com o outro, você traz problemas para sua própria vida. Então, quando você foca no que você tem, no que é seu, você percebe a grandiosidade das coisas que você tem. E aí, conforme você vai conseguindo agradecer e agradecendo pelas pequenas coisas do dia a dia, a gratidão vai surgindo novamente dentro do seu coração. E aí é devagar, e não importa quanto tempo isso leve, também não fique se comparando com outra pessoa que às vezes aí sai falando que eu sou grata a tudo, eu sou uma pessoa muito grata. Você sabe que as pessoas mentem, né? Às vezes as pessoas querem mostrar uma vida muito feliz, que tudo perfeito, eu sou grata a tudo, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa maravilhosa. E no fundo nem é aquilo, né? Então não se baseie no que as pessoas falam. Não compare o que você sente com o que as pessoas falam que elas sentem. Você nunca vai saber de verdade o que uma pessoa tá sentindo, o que tá passando no fundo do coração de uma pessoa, dentro dos pensamentos dela. Então se baseie sempre em você, no que você tem. Porque é só através disso, é só a partir disso que você consegue fazer alguma coisa. Você não consegue fazer nada pensando no que o outro tá sentindo, no que o outro tá pensando, ou se baseando no que o outro tá sentindo ou pensando. É sempre no que você tá sentindo ou tá pensando. Não se cobre tanto e não se compare. Uma sugestão interessante em relação à gratidão é você anotar. Se você gosta de anotar coisas, um dia que você conseguir sentir uma gratidão, anota. Olha, hoje eu me senti grata por isso, hoje eu me senti grata por aquilo. Uma das coisas que as pessoas falam também que pode ajudar é agradecer mesmo sem sentir gratidão. Não se obrigue a isso, sabe? Mas faça isso devagarzinho. Eu sou grata por ter as minhas roupas no meu guarda-roupa, por exemplo, né? Poderia não tê-las, então eu sou grata por isso. E aí, conforme você vai fazendo isso, a gratidão também vai voltando aos poucos. Não se obrigue, não faça algo que te faça sentir mal. Faça sempre as coisas que não sejam tão ruins. Onde ali você sinta que não, aqui, fazer isso aqui tá tudo bem. E isso é muito particular, não importa que fulano de tal faz diferente. Você tem que achar o seu ponto, a sua maneira de fazer as coisas, sabe? Mesmo quando a gente aprende algo, alguém ensina algo pra gente, às vezes você vai aplicar na sua vida e não funciona tão bem. Então você adequa. Você faz ali o que precisa, você mexe ali no que precisa ser mexido e faz do seu jeito. Porque tem que fazer sentido pra você, o processo é seu. Não tem que fazer sentido pra fulano de tal, não importa que tá todo mundo fazendo assim, tem que fazer sentido pra você. E quanto mais sentido faz pra você, mais dá certo. Quando a gente fica tentando fazer igual o outro, é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca, tá se machucando e não tá fazendo nada que seja bom pra gente. Se o objetivo é que seja bom pra você, tem que ser bom pra você, não pra mostrar pros outros. Então, pegue aquilo que vai lhe servir e o que não vai lhe servir, tudo bem, deixa pra lá. Não precisa também
agir nem fazer nada em relação a isso. Pegue o que foi bom pra você e use a seu favor. Tem muitos sentimentos, muitas emoções que são difíceis de lidar, são desafiadoras, elas vêm, a gente não sabe, e é disso que eu gosto de tratar aqui. E eu gosto de tratar dos desafios que eu tenho na minha vida, né? Muitas coisas que eu falo aqui, eu estou trabalhando em mim. Eu faço os meus vídeos pra mim, né? Porque eu ouço primeiro, eu falo, e quando eu vou editar eu ouço de novo, e isso me ajuda a lidar com as minhas próprias emoções e com o que tá passando dentro da minha cabeça a todo momento, né? Então, tem coisas que eu não sei muito bem como lidar, e aí eu vou aprendendo, e aí eu gostaria que a gente também pudesse ir se ajudando. Fala aí como você lida com essas coisas, se você já parou pra pensar sobre isso, se pra você a questão da gratidão é muito fácil, porque eu acredito de verdade que não é fácil pra todo mundo. Eu acho que muitas pessoas fingem que sabem lidar com tudo e que tá tudo muito bem, nem todo mundo tá assim tão bem, né? E eu acho importante a gente falar, porque quando a gente fala, a gente ajuda outras pessoas que também não conseguem se expressar, né? Que às vezes tem essa dúvida, tem esse sentimento, tem essa dificuldade, mas não se sente acolhido, não sente que deva falar sobre isso. Então vamos falar sobre as coisas que são difíceis também, vamos falar sobre o que nos incomoda pra melhorar. Não é pra permanecer lá e achar que tá tudo bem ficar lá pra sempre pelo resto da vida, mas é pra aprender a acolher, pra aprender a lidar com aquilo e pra superar. Que o objetivo maior é superar e passar por aquilo, sabe? Porque sim, a gratidão é maravilhosa, assim. Ontem eu passei um dia ótimo de gratidão, de alegria, de poder estar grata por tudo que eu tenho, pelo aquele momento maravilhoso que eu tava vivendo e pela minha vida de modo geral, pelas pessoas ao meu redor, pela minha família, que tá todo mundo bem, sabe? Mas foi um processo pra conseguir chegar nesse ponto de sentir uma gratidão, assim, genuína, de verdade, do fundo do meu coração, sem tá sentindo culpa, sem tá me obrigando a sentir. E eu acredito que você é capaz também. Se você tá nesse momento e você não consegue sentir gratidão, você pode chegar lá assim, tá? Não se obrigue, não se sinta culpada. Mas é possível, acredite. Vai andando passinho por passinho que você também consegue chegar lá. E o meu objetivo aqui é ajudar quem tá passando por algo parecido. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, se inscreva no canal, comente aí o que você achou. E muito obrigada pra quem me acompanha até aqui. E eu vejo você no próximo.